Boa noite, Tati. Boa noite, Tati. A Tati está silenciosa. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Tati. Boa noite. Então tá bom. Gente, vamos começar então? Alguém gostaria de fazer a oração inicial? Eu posso fazer. Tá bom. Obrigada, Leandro. Então vamos silenciar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos, se assim pudermos e desejarmos. Respirando fundo, exalando o ar com calma pela nossa boca, inspirando pelos nossos narizes. Enquanto fazemos esse exercício, elevemos os nossos pensamentos ao alto, aos espíritos benfeitores, que sempre nos ajudam, sempre nos acompanham. Elevar o nosso pensamento à humanidade como um todo, pois há tanto sofrimento e há tantos conflitos e há tantos desentendimentos ainda acontecendo nesse planeta de provas e expiações. E com o coração compadecido pelos aqueles nossos irmãos e irmãs que padecem em meio a tantos sofrimentos, a tantas guerras, a tantas dores. Humildemente, pedimos aos espíritos benfeitores que estejam acompanhando a cada uma dessas pessoas, lhes abençoando, lhes confortando, dando o apoio que eles precisam, seja deste lado ou do outro lado da vida. E assim, com o coração compadecido, porém, também com vontade de aprender. Abre os nossos entendimentos para podermos assimilar as verdades às quais o nosso irmão André Luiz, através de Chico, nos traz nas singelas palavras catalogadas neste livro. Ser conosco durante esse estudo. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Leandro. Deixa eu só ver, nós paramos, foi no capítulo... deixa eu só ver aqui. Nós paramos no capítulo 16 e o parágrafo começa com a frase "não acredito na veracidade da manifestação". Só um pouquinho que eu vou ter que procurar aqui. Alguém está com o livro para dizer qual página é? Deixa eu só ver aqui. É que eu fui pega aqui de surpresa. Então, eu tive que procurar, não deu tempo de procurar antes. É um capítulo bem longo, né? Fala, Alex, faz parte. Não. Sim. Onde é que parou que você falou, Alex, por favor? Capítulo é 16, Uhum. e o parágrafo começa com a frase "não acredito na veracidade da manifestação". Ok, eu abri aqui também, estou procurando.
Nossa, que capítulo longo, sem título. Parar aqui, vou tirar a imagem. Nossa, na versão que eu tô do PDF não está aparecendo os números dos capítulos. Ah, 14, estou no 14. Agora é só ir um pouco mais para baixo. Dezesseis, incorporação, agora é só achar a frase. Não acredito. Ah, Deus. Eu já estou no capítulo 16, só estou achando o parágrafo, porque ele é muito longo. Eu acho que eu achei. Achou? Vou fazer um share, tá bem? Tá, legal, pode fazer. Peço desculpas a todos também, porque eu acabei de chegar do trabalho e eu também não... Eu nem ia participar do estudo hoje, mas como eles cancelaram o meu trabalho, eu consegui chegar a tempo. Então peço desculpas por também não ter podido preparar nada. Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo? Para mim tá dando para ver sim. Sim. Legal. Ah, legal, então. Ah, eu achei agora também. Não tem problema. Olha, Você quer que eu comece a ler, Alex? Leandro ou Alex, podem pôr um bocadinho maior só. Sim, sim. Tá, Ah, sim, está bem, para mim está bom, obrigada. tá ótimo. É isso mesmo. Quer que eu comece a ler, Alex? Pode ser, se quiser, pode começar assim, por favor. Obrigada. Ok. Só vou ler a linha de cima, que diz: Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado num dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço, através de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. No agrupamento, onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo, tocado de cientificismo, afirmava solene: Não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz: O problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: Considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou o cientificista. Sorry, desculpa, essa palavra me pega aqui.
com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médiums é vítima dos próprios desvairamentos emotivos. As personalidades comunicantes em sentido comum representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos. Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante. As imersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E, como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem derradeira solução do assunto, prosseguiu enfático. A fim de corrigir os desdobramentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richet morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência, portanto. Vou fazer só uma pequena pausa aqui, só para a gente se situar. Deixa eu só falar uma coisa. Na verdade, é que o parágrafo que você começou era parecido, o início, com o que eu tinha anotado. Esse aí nós já lemos, essas partes aí, mas não tem problema. Era não acredito na veracidade das manifestações. Aí você começou a ler do não acredito em semelhantes manifestações. Mas não tem problema, nós já tínhamos lido, mas é bom revisar. Não, eu penso, eu tô vendo aqui na tela que o parágrafo que você acabou de falar é o a seguir. Então não tem problema. Peço desculpas pelo meu engano. Imagina. Então, eu vou só fazer um pequeno comentário aqui que eu achei interessante sobre essa colocação, né? Claro que eu não vou me demorar muito, porque isso já foi visto, mas é só para dizer, né, para aqueles que não estão acompanhando o estudo já toda semana conosco, né? Ou que possam vir assistir isso depois. Essa comunicação que foi dada, que eles estão colocando a dúvida, né? Foi, na verdade, uma comunicação de Dionísio, né? Só que esse irmão aqui que diz que é um estudioso, né? Um cientificista, está colocando a dúvida e está trazendo a questão do animismo, né? Mediúnico. E nós temos estudado, né? E nós temos muito a aprender ainda, com certeza. A gente sabe que o animismo, de certa forma, é parte da comunicação mediúnica, não é? Porque o animismo é a parte que o médium contribui, né, para a comunicação. Porque o médium traz a sua bagagem, né, a sua bagagem de palavras, de conhecimento, né, da maneira como se expressa, do seu ser. E o espírito, quando se conecta com o médium, né, ele vai expressar usando o quê? As ferramentas que o médium tem, né? São alguns médiums já experientes, tem muitas ferramentas, né? Na sua mala, né? Na sua malinha, para oferecer ao espírito, né? Comunicante, e outras que estão, por exemplo, no começo ainda, né? Da mediunidade, talvez nem tantas, né? Para oferecer ao espírito. E assim, o animismo, né, talvez acabe sendo assim mais evidente, mais aparente, né? E nesse caso, tem o caso também de que a médium conhecia o espírito comunicante, né? E a família, assim. Então, há a questão que ele levanta, né? Talvez de tipo uma Farsa. Uma farsa, uma poluição, né? Peraí, você não pode falar isso porque o Espírito não nos trouxe nada de novo. Tudo que você falou, você muito bem poderia conhecer, saber, né? Então, quer dizer, para quê? Para levantar a dúvida, né? Mas, e ele fala a respeito de Richet, que foi um pesquisador, né? Que pesquisou e na verdade, também documentou fenômenos de materialização de espíritos, né? E ele está dizendo, né, colocando, não, nem Richer se convenceu dessas coisas, né, apesar de todos os estudos que ele fez e tudo mais. Então, quanto mais nós aqui, né, para acreditar que essa mensagem seja de Dionísio, né? Então, eu acho que, claro, nós temos que sempre ter cuidado, né,
com a com as mensagens que nos são passadas, né, principalmente durante as reuniões mediúnicas, temos sempre passar as mensagens pelo crivo da razão e da racionalidade, né? E analisar aquilo sem sem o achando que só porque né, foi uma mensagem psicografada que é aquilo mesmo, que é um espírito elevado, ou que é o espírito que, né, que se diz ser, né? Então a gente tem sempre que passar pelo crivo da razão, né? E então achei bastante, mas achei interessante esse irmão, né, que se diz bastante estudioso, vir com essa postura de querer desacreditar completamente, né? Sem nem se dar ao fato, ao trabalho de analisar a mensagem. Será que não era uma mensagem, né? Ok, não trouxe nada de novo, mas será que não era uma mensagem que já confirmava o que se conhecia do espírito, se já se confirmava, né, o que se sabia daquela pessoa enquanto viva. Então, tudo isso são coisas que nós temos, né, que olhar antes de fazermos até acusações, né, de dizer que é animismo e que isso é tudo coisa da cabeça da médium, não é? Peço desculpa se eu me alonguei, não era essa a minha intenção. Não sei se, Alex, você quer comentar alguma coisa? Talvez eu tenha falado alguma coisa. Não, eu acho que você disse tudo e colocou tudo muito bem, é isso mesmo, né? A gente tem que ter um pouco de indulgência, né? Porque o animismo, ele até o Divaldo fala que no começo é 80%, depois diminui, mas sempre vai ter animismo. A Rafaela levantou a mão. Rafaela, pode falar. Rafaela levantou a mão. Pode falar, Rafaela. Desculpa. Tem um fator que, quando o espírito é bom e ele teve uma boa vibração em vida, quando ele desencarna, ele absorve os atos bons que ele fez. Então, a vibração daquele espírito eleva. Ele se transforma como uma borboleta. Era uma larva, se torna uma borboleta, sai do casulo, ela se torna uma borboleta. Muitos desencarnados também acontecem isso, eles mudam. Então, de repente, eles não vão estar comentando situação corriqueira, mas eles vão estar comentando um assunto muito mais elevado, porque aquilo já não é mais parte do que eles foram. Então, é claro que nós temos que prestar atenção em muitas comunicações são mentirosas, ou são falsas, ou têm por intenção causar confusão mental. Mas quando a comunicação, ela não se parece, ele fala, eu sou tal espírito, porém, ela não se parece com aquele espírito, mas o conteúdo é extremamente benéfico e elevante e traz mudança e benefícios ao grupo, significa que aquele espírito se elevou ao atingir o desencarne. É isso que eu acredito. Uhum. Hélia, acho que a Hélia quer falar também, Hélia. Não, é só um comentário em relação ao que a Raquel disse. O que a Raquel disse, porque eu estou com ela completamente. Isso, por acaso, é uma coisa muito importante. A elevação, a transformação de um reencarnado, isto eu estou a falar por intuição, perdoem-me se eu não tiver a fazer sentido, mas pronto. Portanto, o processo de um desencarnado, não todos, naturalmente, não é? Ele tem sempre tendência a angariar benefícios do facto de ser desencarnado. E, portanto, para uma grande parte dos espíritos, eles elevam-se. E quando comunicam, eu tenho a impressão, isto é uma intuição, não sei, vocês conhecem-me, sabem, a minha história é só mesmo uma intuição, mas quando comunicam, muitas vezes, eles não refletem a ideia que nós temos deles em vida, porque eles estão mais elevados, quer dizer, são espíritos que se purificaram e se não for uma grande percepção da parte do médium, muitas vezes podem induzir em erro as pessoas que eventualmente são testemunhas dessa comunicação, porque efetivamente esses espíritos tiveram um processo de evolução e que nem se assemelham à ideia que nós temos, quer dizer, por alguns momentos sim, obviamente, há sempre ali uma relação,
mas podem não se assemelhar, podem não ser facilmente identificados. E isso, uma vez mais, ao animismo, não é? Aquele animismo que eu estudei, não é? Nestes recentes estudos, que também tem a função de interpretar isso, de considerar isso. Não acho que num grupo de médios honestos que o animismo seja algo a abater, pelo contrário, é um tool que eu eventualmente acredito que ajuda a purificar as comunicações, a relação do médium com a sua comunicação, com o seu comunicante. Mas tem que considerar o que a Raquel disse, porque acho que isso também é muito importante. Pode haver aí um desajustamento. Porque eu já percebi que há às vezes, não é? Mas não sei, não há ali uma sintonia, porque eu tenho a ideia da outra pessoa diferente, mas isso também pode ter muito a ver com aquilo que a Raquel mencionou. Então, eu acho... desculpa, Alex, fala, por favor. Rapidinho. Nesse caso, a gente talvez vai descobrir depois, mas ele diz que a comunicação foi feita sob supervisão do mentor, né? O Dionísio estava dando a comunicação, mas o mentor estava perto dele, ali como que gerenciando, supervisionando a fala dele, né? Então, ele tem uma certa, uma liberdade restrita para falar, dependendo do espírito. Ele não fala tudo que ele quiser, porque, às vezes, o que o espírito vai falar pode prejudicar terrivelmente a família, pode causar confusão, né? Então, um pouquinho mais adiante, nós lemos anteriormente, na aula passada, que o mentor dele ficou ali ao lado, supervisionando e inspirando a fala dele. Então, talvez ele não tenha sido permitido, não tenha tido condições de falar da maneira como ele falava antes. Exatamente, a gente não sabe o porquê, mas sempre há um porquê, né? Então, não é assim que o espírito vem e fala o que ele quer, há um certo controle, né? Mas que não é controle, para o bem de todos, do mentor que fica ao lado, para que não se prejudique, né? Não se cause, que depois não se cause confusão, que as pessoas saiam piores, né? Do que entraram, né? As pessoas que vão ouvir. Não é bem controle, é gestão. Eu acho que esta palavra... Um gerenciamento, uma supervisão, uma inspiração, né? Ele não pode falar tudo que ele quer, mas ele fala mais ou menos na linha do que ele quer, sob a inspiração do mentor, que vai medindo as palavras dele. Então, foi isso que aconteceu, porque a gente viu, estava dizendo isso, que o mentor estava ali ao lado, orientando a fala dele. Então, a gente vai descobrir por que ele não falou como ele falava antes, né? Com certeza. E só para fazer uma pequena comentário também no que a Rafaela falou, que me achei bastante interessante, nós sabemos, né, pelo estudo, que quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo quem somos. Não há, assim, né, de repente eu desencarnei, eu vou saber, né, todo o conhecimento do universo vai entrar na minha cabeça e eu vou ser um espírito super iluminado, né? Não é isso. Mas, claro que é assim, espíritos, pessoas, né, encarnadas que estão trabalhando no bem, sempre estiveram voltadas ao bem, quando desencarnam, com certeza vão ter, né, vamos dizer, essa iluminação, vão continuar trabalhando no bem, vão continuar agindo em prol dos outros, né, dos espíritos, da mesma maneira que aqueles que, infelizmente, que estão, né, trabalhando no mal, vão continuar trabalhando no mal. E aqueles que estão desenganados vão continuar desenganados. Aqueles que estão, né, perdidos, aqueles que são ateístas, agnósticos, vão continuar sendo ateístas e agnósticos, entendeu? Mesmo apesar de estarem vivos lá do outro lado. Quantas vezes nós já não recebemos comunicações de espíritos que nem sabiam que haviam morrido, né? E outros que, né, que nem queriam saber de nada daquilo, né, que estavam falando que era só, né, perda de tempo e que até queriam acabar com o trabalho, né, entendeu? Então, quer dizer, não podemos esquecer que com o desencarne, nós todos continuamos com as nossas mesmas tendências. Se a minha tendência é para o bem,
Oh, amém. Vou continuar trabalhando no bem, né? Vou ter ajuda. Os amigos espíritos, os espíritos benfeitores vão estar lá para me receber, para me ajudar, né? Nesse momento de transição da carne de volta para o espírito, né? A vida do mundo espiritual e assim para fora. Assim como aqueles que estão, né? Nas vibrações mais baixas vão também se encontrar com seus afins. Né? Então, o que eu acho muito legal desse estudo é que ele traz sempre, né, essas reflexões e estão sempre, né, renovando o nosso conhecimento e trazendo à tona coisas que a gente já viu, né, lá atrás. Né? Vamos continuar aqui, então. Você quer que eu continue lendo, Alex? Pode sim, por favor. Ok. Então, só continuando. A reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante, como se ouvisse um oráculo infalível. No outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse aos que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. Nunca li e ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos, a voltarem do além-túmulo tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Ao invés do agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera. Mas, praticando seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante, que deveria regressar, sem perda de tempo, ao lugar de origem. O instrutor acercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante, sorridente e acentuou. Além disto, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta, comumente, criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia, raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor, e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor. Que coisa linda isso, viu? Que coisa linda. O instrutor, apesar de tudo, né? Apesar do desapontamento, né? E da infelicidade de ver a reação, né, dos irmãos ali presentes, ainda mesmo assim continuou, né? Com a posição Do espírito elevado? não só de espírito elevado, mas uma posição de amor para com todos, né? E se colocando ali humildemente, né, ao trabalho, né, a dispor da seara, né? E foi aquilo que nós já tínhamos falado antes, né, a respeito de, acho que foi até a Rafaela que falou a respeito de ver a onde é que volta aqui? Em vez deles olharem, né, o que a mensagem dizia, né, o conteúdo, o teor, né, e aproveitar o que aquela mensagem, né, não, estavam ali passando pelo, né,
o crivo mais árduo, né, para descreditar a mensagem, ou seja, deixando de lado completamente, perdendo completamente o ponto do objetivo né, daquela mensagem, daquela reunião mediúnica nesse momento, né? Eles estavam cultivando a maledicência, né? Uhum. A desconfiança também. Uhum. Acho que já foram meio que armados, né? Assim, para a É. reunião, um pouco de. E ele fala que não levaram em conta, né? Todo o esforço do plano espiritual para que aquela mensagem fosse passada, né? Há uma preparação que começa nos dias anteriores, muita preparação, muito esforço para que o espírito consiga vir e passar a mensagem, né, na reunião. Verdade. E nada foi levado em conta. Exatamente. E ele até fala aqui, né, que a maioria dos irmãos, né, no caso encarnados, sofrem de muitas limitações, né? E duas delas que ele fala, por exemplo, cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Ou seja, o que eu entendo por isso? O cérebro hipertrofiado é quando nós olhamos as coisas apenas pelo lado da razão, por exemplo, nesse caso, né? Nesse caso, olhamos pelo lado da razão, não pelo lado do amor, por exemplo, né? E o coração reduzido, né? É aquilo, né? Falamos, mas não sentimos, né? Ou seja, eu falo em empatia, mas não sinto empatia pelo outro. Eu falo em amor, mas eu não sinto amor pelo outro. Ou não sinto o desejo, né, de ajudar ou de amar, né, o meu próximo. E foi como você falou. Agora imagina um grupo desse, né, altamente crítico dessa maneira que sentam para uma reunião mediúnica, não se há uma só comunicação, por exemplo, nem seja ela psicografia ou psicofonia, nossa senhora, ia ser o fim do mundo para esse pessoal, né? Iam sair de lá, né? Imagina a cena, né? Falando, nossa, me fizeram perder meu tempo hoje, que não houve nada, né? Quando não é assim, a gente sabe, como você falou, Alex, o trabalho do plano espiritual é intenso e começa antes mesmo até de nós sairmos das nossas camas, né? No caso, digo isso porque a nossa reunião mediúnica é de manhã, né? No dia anterior, né? Até 48 horas antes. Isso exatamente. Sem falarmos nas aproximação dos espíritos, né? Onde que eles preparam para se comunicar, né? A aproximação desses espíritos junto ao médium ou aos médiums, né? Para se dar aquela conexão para que a comunicação possa acontecer, né? Porque nós sabemos, isso tudo é um trabalho muito sério, né? Nós podemos não o ver, mas por estudarmos e vermos, né, nós já sabemos que é assim. E então temos também que nós sermos, né, amorosos também para os nossos parceiros espirituais, né, trabalhadores espirituais, porque um depende do outro, né? Nós trabalhamos juntos, né? Também que o nosso papel é muito menor em relação ao papel deles, né? Mas mesmo assim, é um trabalho em equipe, né? Alguém quer continuar lendo? Rafaela, pode falar. Rafaela levantou a mão. Só um comentário pessoal, que a bondade e o amor das equipes espirituais, é claro que eles sentem isso, eles são espíritos maravilhosos, senão eles não estariam naquele posto. Mas perante uma postura tão difícil dos encarnados, eles não têm outra opção a não ser se concentrar e a se manter elevado, para que a vibração deles não abaixem e comecem a absorver os miasmas negativos das vibrações mentais dos encarnados que estão em desequilíbrio. Então, ser bom tem uma forma protetora sobre os mentores quando estão atuando perante encarnados com maledicência no coração, no pensamento e nos atos. Pois muitas vezes, se eles se deixarem conduzir pela racionalidade do momento, eles abaixam a vibração deles e facilitam a entrada de outros obsessores, que também pensam de uma maneira parecida. José?
Magalhães? E aí, pessoal? Alô, consegue me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Então, esse pessoal aí que está, né, desconfiando da mensagem, pondo em dúvida a mensagem, a impressão que eu tenho é que eles são trabalhadores do centro, né? Ou não? Pelo menos são conhecedores do espiritismo. Vocês acham isso? Eu já acho que eles não são trabalhadores, não, são os familiares, né, que ali frequentam o centro, mas não trabalham. Eu acho que eles apenas conhecem um pouco do espiritismo, frequentam, né, o centro, se não, foram chamados ali, né, para receber a mensagem, mas eu não acredito que eles sejam trabalhadores, não. Não teve um momento aí que ele fala que Dionísio sempre nos ensinou a desconfiar e não aceitar qualquer mensagem? Verdade, tem mesmo, mas deve ser porque ele ouvia, né, as palestras, né, alguma coisa assim. Não fala, né, se são trabalhadores ou não, na verdade. Eu acho que são trabalhadores. Pode ser. Como eu falei, né? Como eu falei na última conversa, eu sou esses caras aí. Eu me identifico com esses caras aí. Eu não ia. Você vai desconfiando. Eu não ia aceitar assim. Provavelmente eu ia desconfiar da mensagem, não ia aceitar. A gente tem que agir com. A gente tem que também ter discernimento, né? Não é assim, acreditar em tudo, né? Eu acho que se a gente está ali com a vibração elevada, com a intuição apurada, protegidos pela vigilância, pela oração, você vai ter discernimento para entender. Né? Mas parece que as pessoas estavam usando de maledicência. Eles estavam, assim, propositadamente usando de maledicência. Né? Então eu me pergunto assim, teve um espírito que você conheceu, sabe as características dele, aí esse espírito vem e se comunica e ele age totalmente diferente do que ele era quando encarnado. Então, se você usar a razão, né, você diria que é um espírito. Então, assim, como fugir disso, né? Como que, usando a razão, né, como que você identificaria que realmente aquela mensagem... alguém falou aí, pode não ser, mas o importante é que a mensagem foi, né? Porque, assim, há muito fervor em querer, foi fulano que mandou, foi ciclano que disse. Eu acho que o mais importante é a mensagem, alguém comentou aí. Então, assim, pode não ter sido ele, né? Como eles acreditam que não tenham, como esse povo aí que está sendo mencionado, acredita que não seja o Dionísio. Mas, nessa situação, deveria focar-se na mensagem. Ariane? Oi, então, eu queria complementar um pouquinho. Eu achei interessante você falar isso, José. Você foi bem sincero e eu acho que é interessante você falar isso, porque tenho certeza que isso acontece com muitas pessoas. E talvez, eu não sei, né? Talvez se eu tivesse nessa mesma situação de um familiar que desencarnou, desculpa, e de repente receber uma mensagem assim muito impessoal, vamos dizer assim, né? Eu até entendo o que você está falando, e eu acho que talvez eu teria me colocado também nessa mesma situação. Por exemplo, se eu estou esperando uma mensagem de alguém muito próximo de mim e não vem nada, assim, vem uma coisa muito genérica, é meio complicado isso. Eu concordo com você, porque eu acompanho muito o trabalho do Orlando Carneiro, que ele é um médium de psicografia, e ele trabalhou com o Chico Xavier, e ele faz ele continuou o trabalho do Chico na questão das cartas das famílias. E ele viaja o Brasil inteiro, desculpa, fazendo as psicografias. E uma das coisas que várias pessoas perguntam para ele é assim, por exemplo, Orlando, eu recebi uma mensagem do meu pai, que um médium, não sei aonde, isso aqui, falou que tinha uma mensagem para mim, mas veio uma mensagem assim muito
muito genérica, assim, sabe? E o Orlando, ele é muito discreto, ele não comenta muito, mas o Tato, que é também muito amigo dele, sempre fala pra gente, fala assim, olha, se você assiste o trabalho do Orlando, você está vendo lá, eles pegam as senhas de manhã, porque é muita gente que vai, então precisa ter um certo controle, né? O tanto de número de pessoas que vai. E o Tato fala, ele faz ali, ele fica o dia inteiro ali, fazendo é, a- logo no começo, quando ele recebe as senhas e tal. E, e as cartas psicografadas que ele recebe são coisas incríveis, assim, sabe? Tem uns detalhes, assim, impressionantes com relação à pessoa que está dando a psicografia, e é impossível ele saber, sabe? Impossível. Coisas, assim, detalhes mínimos, assim. Até, por exemplo, assim, teve uma vez que eu estava assistindo lá e o espírito falou assim, fala para a recepcionista para ela consertar meu nome aí, porque ela escreveu meu sobrenome errado. Aí depois foram lá pegar a ficha de inscrição do começo e viu que o sobrenome da pessoa estava escrito errado, sabe? Então, tipo, impossível, assim, você saber os detalhes. Então, eu acredito, eu concordo com isso que você está falando também. Eu acredito que nessa situação aí que eles estavam, é, é, eu acho que, assim, o Alexandre mentor foi querer agradar, querer, né, falar, tá bom, vai, deixa o Dionísio ir. Então, mesmo achando que ele não estava preparado, que ele ainda não era o momento dele dar essa comunicação, talvez por querer agradar ou fazer um agrado para a família, enfim. Mas eu entendo o que você está falando, e uma das coisas que o Tato sempre fala, ele fala assim, olha, mensagem muito genérica é difícil, tem que tomar cuidado. Ele sempre fala isso, ele fala, tem que tomar cuidado mesmo com mensagens muito genéricas. Na questão que eu estou falando de psicografia, né? Agora, a psicofonia, ela é um pouco diferente, porque existe a interpretação do médium, né? Você vê todo o processo que a gente estudou aí da aproximação, o processo é, dos, da, da troca de vibração e pensamento entre o Dionísio e a Otávia nos dias anteriores, que ele foi lá na casa dela. Então, é difícil mesmo, porque às vezes a gente pensa que a psicofonia, ela é assim, o espírito vai sair falando com a voz dele, entendeu? E raras vezes tem situações que a gente sabe que acontece. Mas, assim, a maioria das vezes é o médium que está interpretando aquela vibração, aquela sintonia, os espíritos que estão sintonizados ali. E, e a interpretação do médium, muitas vezes a gente vê alguma situação, por exemplo, no nosso campo mental aparece alguma coisa. Então, a mediunidade, ela é muito sutil e ela é muito diferente para cada médium, né? Tem médiums que têm uma mediunidade mais ostensiva, que conseguem passar mensagens muito mais claras. Eu falo que, na minha experiência própria, que eu tenho muita dificuldade de passar mensagens claras, assim, quando eu vou passar, se eu estou para receber uma comunicação durante a reunião mediúnica, é mais a minha interpretação, as coisas que vêm no meu campo mental, e às vezes acontece, assim, de sair, assim, a mensagem muito mais limpa, vamos dizer assim. Quando eu falo limpa, eu digo, assim, muito mais clara, no sentido, assim, que depois, quando a gente conversa, e até o pessoal fala, não, Ariana, isso aí deu para perceber mesmo que houve uma mudança de comportamento, e às vezes eu nem lembro direito, porque se fica meio em transe, assim. Mas eu entendo o que você está falando, e eu acredito que faz parte do nosso processo também, como seres humanos,
do nosso processo de aprendizado, de curiosidade. A gente precisa também, às vezes, prestar atenção nas coisas e não, como você disse, aceitar tudo, porque o espiritismo é uma fé raciocinada. Ele faz você buscar e compreender as coisas e ir atrás, entendeu? Se você não está satisfeito com uma coisa, ou se você está curioso ou gostaria de aprender ou de saber como que certas coisas funcionam, né, o espiritismo te dá essa opção de você ir atrás e aprender. Então eu entendo isso que você está falando, e eu concordo que também, talvez, se eu estivesse na mesma situação, talvez eu também pensaria na mesma coisa. Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção também é na questão da médium. Se a médium é aí uma pessoa, né, como a questão da Otávia, uma pessoa assim distinta, uma pessoa de uma moral maravilhosa, uma pessoa que está trabalhadora da mediunidade já há muito tempo. Então, tudo isso coloca já uma situação para a gente pensar que ela não está fazendo isso pela primeira vez, né? Não é assim uma coisa que, essa daí, ó, ela está começando agora, então ela está aprendendo, então, ela já era uma trabalhadora da mediunidade já faz tempo. Então, tem que levar também em consideração essa parte, né? Porque a gente, quando está começando, como a Alex falou, do Divaldo, às vezes a gente está começando, é animismo puro, depois a gente vai desenvolvendo e aprendendo com o estudo, e com a prática mesmo, a prática mediúnica que ajuda muito, a gente vai aprendendo cada vez mais. Mas era isso que eu queria falar. Obrigado, Ariane. E só para foi o que você falou na questão, você tocou em vários pontos, né? Mas eu estava aqui pensando enquanto você fazia a sua exposição, né, e nos pontos que você fez, que isso também, se a gente for ver, acaba ligando com o nosso estudo de terça-feira, né? Como estamos estudando do grupo mediúnico em si, né? Do grupo mediúnico em si, porque não é só o médium, o trabalho não é só do médium, o trabalho é do grupo todo, né? E eu estava aqui dando uma olhada no começo desse capítulo, e o mentor espiritual, ele fala a respeito da qualidade do grupo, né? Então vou ler aqui rapidinho, só para focalizar, dar o sentido para o argumento. Em face da providência que você sugere, meu caro Euclides, ou seja, de trazer Dionísio, né, para fazer a comunicação através de Otávia, entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobrem quase todos eles na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento. E como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com um reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Ou seja, mostra aqui um pouco, né, de que ele fala, olha, eu não tenho nada contra, mas eu acho que está sendo um pouquinho prematuro, por causa do próprio Dionísio, né, ainda não está 100%, ainda não se fortificou 100%, né? Aí, mais adiante, ele Por essa diz... passagem aí que eu acho que... Desculpa. Por essa passagem que eu acho que as pessoas que ali estão falando, esse grupo que estão falando, são os trabalhadores ali. Então, aí é que tá. Eu penso que esse daqui é um grupo familiar, né, na qual a Otávia faz parte, e que ele foi trazido para, né, porque são pessoas que estavam ligadas a Dionísio, né? Então ele foi trazido ali para passar essa mensagem a eles, porque eles têm vínculos. Era o grupo de médium Era o grupo de médium deles, né? Era o grupo que ele participava, entendeu? Então, mas aí é que tá. E aí que tá. Aí nisso o mentor fala, né? É um grupo de são amigos e se dão bem, mas, né? But tem essas pequenas questões. Então, e a gente vê, né, mais para frente, né, que tudo que o mentor, né, no caso, eu penso que é Alexandre, diz, ele veio se, né, concretizar na reação dos espectadores, né, de quando analisando aquela mensagem mediúnica. Então, isso me fez pensar
e muito da questão da dinâmica do grupo mediúnico. Não adianta, né, estarmos amplamente embasados, né, na racionalidade e no raciocínio, na lógica, né, se não estamos também embasados, né, e empenhados também na empatia, no amor, na caridade, né, enfim, todos esses outras questões, né, que o espiritismo também nos traz e que os espíritos também nos traz, né, acima de tudo o amor, né, e claro, isso tudo baseado em tudo que nós já falamos, né, na questão de analisar com cuidado a mensagem e etc. Como nós vimos a mensagem, né, foi comentada brevemente pelo próprio mentor, acho que foi Euclides que falou, que eles falharam por não acatar o teor da mensagem, em vez de ficar procurando, né, se era ou não mesmo de Dionísio, né? Eles se apegaram na vírgula, em vez de olhar o texto todo, né? Vamos assim dizer. O que foi para eles uma pena, né? Não sei se. Desculpa. Lex, você quer falar alguma coisa? Mais alguém? Eu achei meu microfone estava mudo. É a fé raciocinada, né? A gente tem que ter o amor, ter a caridade, a fé, mas raciocinar também, né? Tudo, né? Um equilíbrio de tudo. Uhum. Não pode também acreditar em tudo por amor e caridade, nem desconfiar de tudo e usar muito cientificismo, como é que fala? Cientifiquismo, Cientifiquismo, né? cientifista, né? Era um irmãozinho Colocar lá. a coisa muito na base da razão, Uhum. né? Essa é a verdadeira fé raciocinada. Você tem a fé, mas você raciocina também. E foi como você falou, achar o equilíbrio, né? É. Porque senão tudo vira raciocínio puro e lógico, né? Ou então, se formos para outro lado da escala, né? Vira tudo, aceitamos tudo e não pensamos e não filtramos nada, né? Exatamente. Então, foi como você falou e falou muito bem, achar o equilíbrio. A Rafaela quer falar? Fala rapidinho, Rafaela, estamos chegando ao fim. Sim. Outra coisa também para reaver dali, desse contato mediúnico, é o respeito. Independente do que está sendo colocado à nossa frente, se é inferior ou se é superior, ou se é bom ou se é confuso, é o respeito perante aquele espírito que está ali. Porque ele também está passando por uma fase de mudança. Independente se ele quer destruir ou não, ele vai se reaver por dentro. A partir daquele minuto, a vida dele muda. E a vida dos que estão ali também em contato sofre mudanças com aquele trabalho mediúnico. Com certeza. Com certeza, com certeza. Acho que no cerne de todo o trabalho mediúnico tem que ter o amor, né? E a caridade, né? Acho que está acima de qualquer coisa, né? Porque é o que Jesus nos ensinou também, né? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, né? E fora da caridade não há salvação. Então temos que olhar, né, aquele irmão, mesmo quando ele está ali nos insultando, falando, né, asneiras pra gente, temos ainda que, mesmo assim, ter um olhar de amor e de compreensão e ver que esse espírito ainda não chegou no estágio, né, que está programado para ele, né, que ele vai chegar um dia, né, de uma evolução, de entender os erros dele, mas no momento ele está ali daquele jeito, e a única coisa que a gente pode fazer como pessoas assim, sãs, né, vamos falar assim de problemas, né, de caráter, por exemplo, mental, um paciente que passa por problemas, né, mentais, e quando vem por exemplo, um médico ou uma enfermeira para cuidar dele, e ele ou ela pega o remédio e joga na cara da enfermeira, ou joga na cara do médico, né? O médico, a enfermeira, né, bons médicos e boas enfermeiras nunca que vão reagir da mesma maneira, né? Virar um tapa na cara do paciente, por exemplo. Não, eles não vão fazer isso. Por quê? Porque eles sabem que aquele paciente não está em suas faculdades mentais completas, né? Ele é doente.
E a mesma coisa é um espírito que está desenganado, que está na raiva, no ódio, no sentimento de vingança. Você não vai, né, agir da mesma maneira com ele. Por quê? Porque você entende, né, nós, né, estando um pouquinho mais sãos e um pouquinho mais cientes da situação, sabemos que ele está assim agora, mas ele não vai ficar assim para sempre, né? Que o amor de Deus, o amor de Jesus, cobre multidões, né? E esse amor não vai ser a ele negado. Esse amor, esse acolhimento, não vai ser a ele ou a ela poupado. Eventualmente, ele e ela será alcançado, né? E a visão muda. Aí um dia, quem é o agressor, no outro passa a ser o apaziguador. E assim nós todos evoluímos. Com certeza. Eu acho que a gente tá sem Graças tempo a agora Deus, né? para mais 15 nada. minutos só. Se alguém quiser fazer um último comentário, senão a gente faz a prece de encerramento. Todo mundo bem? Alex, você gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu posso fazer, sim. Obrigado. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, guia e modelo, é com muita gratidão, alegria, que chegamos ao fim do nosso estudo, agradecidos pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos e unidos na tentativa de aprendermos mais um pouquinho sobre os ensinamentos deixados pelo nosso irmão André Luiz, pela espiritualidade maior. Pedimos a Ti, Jesus, nosso Mestre, que nos ajude a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias e que nos dê força para que nós não nos distanciemos deles em situações que se apresentem na nossa vida, no decorrer dessa semana, que possamos lembrar dos ensinamentos, da caridade, do amor, da indulgência para conosco e para com nossos irmãos, e possamos aplicá-los, que possamos ter fé e confiança, que não estamos sós, estamos guiados por Ti, que está no comando de tudo. Nós vibramos pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, que possam receber a Tua luz e a Tua paz onde quer que estejam. Abençoa os nossos lares, brilhe a Tua luz sobre cada um de nossos lares, e que essa luz se expanda por toda a vizinhança, iluminando a todos os nossos irmãos que dela necessitam, encarnados e desencarnados. Abençoa os nossos irmãos desencarnados que porventura estiveram conosco também, tentando entender, aprender o que está acontecendo, que possam ser guiados, conduzidos pela espiritualidade maior, amparados no amor divino, em direção ao seu destino, seguindo a luz. Pedimos a Ti por todos os povos na terra, que nesse momento sofrem, vítimas da violência, dos conflitos, de abusos, negligência, nos 4 cantos do mundo, que a Tua luz possa se fazer, brilhando e fazendo cessar o mal, dando lugar à paz e o amor nos corações e nas mentes humanas. Pedimos a Ti, Jesus, que ilumine as nossas autoridades, os nossos irmãos que detêm o poder de decisão, para que eles decidam pelo caminho do bem, decidam o que é melhor para a humanidade. Que o amor divino se faça no coração de cada um de nós, em toda a terra. Que nós, com essa singela oração, esse pequeno momento de comunhão, possamos ter contribuído
para a melhoria da psicosfera do nosso planeta, Senhor Jesus. E assim agradecemos também aos nossos mentores queridos que gentilmente estiveram conosco, nos inspirando, nos ajudando e nos protegendo. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. 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 Muito obrigado, Alex. Obrigado, gente. Boa Obrigado, semana aí pessoal. para vocês. Boa semana. Obrigada, Temos boa daqui- semana. Obrigada. Tchau, Vendo aqui na pessoal. Tchau, semana. tchau. Obrigada, Até semana gente. que vem. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, tchau para vocês. Pessoal, só para falar que esse domingo eu não vou, porque eu tô indo viajar, tá? Eu tô indo para Devon, então eu não vou no nossa reunião de domingo. Tá Tá. bom? Ok. Um beijo. Antes de você sair, peraí, Nani, antes de você sair, É. uma pergunta. Ai, deixa eu parar de gravar isso, Pode gente. falar. Peraí, pelo amor de Deus. Eu corto isso depois, tá? Ai, Ainda bem que não falamos nada. onde aqui? Não, no outro. Aqui? Aí, Aqui, peraí. Ainda bem que você sabe cortar. desce. O pai,